Professor Paulo Alexandre, aula 6, estágio supervisionado 1. Dia 9 de abril, estou adiantando um pouquinho a aula devido a algumas dúvidas que estão surgindo. Bom, conteúdo da aula, a gente vai fazer uma revisão da aula 3, 4 e 5. Foi a aula que nós começamos a falar de convênios, SAGE, tá bom? Convênio da SEDUC. Então, só vou revisar isso porque está tendo bastante dúvidas por parte dos alunos. Vamos deixar tudo bem explicado nessa aula aqui. E, no finalzinho, falar sobre o início do estágio. Bom, pessoal, para iniciar, vou falar sobre as obrigações. Tem muitos alunos que ainda não entenderam suas obrigações, tá? Para ficar bem claro. Primeira coisa, assistir às aulas, assistir os vídeos que eu estou gravando, colocando lá. Muita gente não está assistindo. Eu sei pelas perguntas que estão chegando, perguntas que estão no vídeo, tá? Coisas que eu já falei na terceira aula, na quarta aula, tem aluno perguntando ainda aqui na sexta aula, tá? Ir à escola, se apresentar, pegar os dados, tá? Para a gente mandar ofício, se precisar. Ou formalizar o convênio, isso tudo é você que vai fazer. Preencher o SAGE, que é o sisteminha do estágio, realizar o estágio propriamente dito, né, que é assistir às aulas, relatar, ler plano pedagógico da escola, fazer o projeto pedagógico, escrever, né, e enviar os documentos, claro. Da coordenação, enviar ofício. Então, quando você precisa de ofício, a coordenação, eu estou fazendo isso para adiantar, tá bom? Resolver problemas maiores. Todos esses problemas com SAGE, convênio, a coordenação é a segunda instância. Eu tento resolver, se eu não consigo, eu passo para eles. Tá bom? O orientador, que sou eu, ministrará as aulas, claro, falar com os tutores, distribuir tarefa, tá? Orientar sobre, que está sobre, não, sobre o estágio, corrigir, né, os documentos que vocês enviar, relatório, essas coisas, e lançar nota, obviamente, né? Tutor, eles vão auxiliar o aluno, tá, pessoal? Auxiliar, não é fazer por você, tá? Mas ele pode te ajudar no site, tem dúvida, nesse contato entre professor e aluno, já que eu tenho muitos alunos, não consigo responder todos os alunos, então o tutor ajuda nisso. Ele pode entrar em contato com a escola, lembrando que isso é obrigação sua, mas ele pode te ajudar, tá bom? E nós temos o trabalho de outros setores, que eu não tenho controle, obviamente, de convênio, é outro setor, já falei algumas vezes, do SAGE, manutenção, deu um erro no SAGE, está mandando para o tutor manda para mim, eu não vou resolver, pessoal, tá bom? Só para ficar muito claro aqui. Não consigo fazer isso, cadastrou errado lá, não sou eu, não tenho acesso a isso. Assim como se você tiver um problema na sua matrícula, eu não vou resolver. Assim como se você tiver um problema no seu e-mail institucional, não vou resolver, tá bom? Cada um resolve a sua parte, ok? O que eu fiz até agora, tentei ajudar o máximo possível, foi atrás de informação, tá bom? O convênio, pessoal, muita gente não entendeu o que é o convênio, é um contrato de direito, tá? Assim como você compra uma casa, você vai trabalhar, você vai fazer um contrato, prevendo horas, prevendo seus direitos, os seus deveres, a mesma coisa, tá bom? Então, por isso que tem que ter antes de iniciar o estágio. Vai prever lá que você não tem direito a receber salário, que vai trabalhar isso, que vai fazer isso na escola, que a escola pode fazer isso por você, tá bom? A escola é obrigada a fazer isso? Não, tá? Não é obrigada. Você vai conversar e se você for bom de lábia, né, saber convencer, a escola, se não tiver, vai fazer. Se ela não quiser, procurar outra escola. É simples assim, tá? Lembrando que tudo é conversar, pessoal. Se você chega lá e não sabe conversar, estou percebendo isso de alguns alunos, infelizmente a coisa não vai andar, tá? Quando não tem convênio, você pode adiantar as tratativas, mas como é um convênio, pessoal, é um contrato, quem vai assinar de um lado é a escola, de outro lado é o UFT, mas você vai adiantar, tá? Costumo brincar, é como se fosse o office boy, o garoto ou a garota de recado. Mas, enfim, é isso, tá bom? Aí, quem vai ficar responsável é outro setor. Já falei algumas vezes, já coloquei esses e-mails aqui, tá bom? Que é o setor de convênios, com esse aqui, e o de estágio. É esse pessoal que vai fazer. Inclusive, se a escola não quiser, né, que você faça isso, adiante, você pode falar, só me dá seu nome, né, do responsável, pode ser o diretor, por exemplo, tá bom? E manda lá para esse setor que, fulano de tal, do curso tal, professor Paulo Alexandre, eu preciso de convênio com essa escola, de tal cidade, tá aqui o e-mail, tá aqui o telefone. Muitos alunos não estão conseguindo mandar os dados, pessoal. É óbvio, se você não mandar os dados, ninguém vai responder, não tem como, tá? Já existe o convênio com a SEDUC, ok? Então, não há necessidade de fazer convênio com a escola estadual, mas você tem que ir à escola, mesma coisa, tem uma burocracia, pessoal. Não é qualquer aluno que chega, entra e faz estágio. Você vai conversar com o diretor, coordenador, secretário, e vai falar, eu quero fazer estágio aqui, tem possibilidade? Pode me indicar um supervisor? E cada lugar vai ter uma norma. Fala assim, pode, mas tem que mandar um e-mail, um ofício, ou uma carta de apresentação para regional, para a superintendência, tá? Ou para o diretor. Cada lugar vai falar alguma coisa. Para o setor tal, tem lugar que é setor de estágio, por exemplo, nos institutos federais. Cada lugar de um jeito. Mas aí você tem que pensar, como que o meu professor, o coordenador, vai mandar um e-mail? Eu tenho que passar os dados.
Tá? O seu nome, mesma coisa. Onde você quer estagiar, o nome do setor onde vai. Vou até aproveitar para mostrar um ofício aqui, porque muita gente está tendo dúvida nisso, pessoal. Tá? Então, vou mostrar aqui, ó. Só como exemplo, tá? Tem vários aqui, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá o nome da professora, que é a responsável, no caso, do departamento, né, de relações institucionais. Essa é a norma do Instituto Federal do Maranhão. Então, foi assim que fez, mas quem tem que passar isso é o aluno. Vou pegar outro aqui. Douglas aqui. Aqui já é do Tocantins, Miracema, regional de Miracema. Então, já tem outra pessoa. Esses dados não tem como eu adivinhar. E não vou atrás, porque haja tempo, né? Tá bom? Você tem que pegar o dado da sua escola, da sua regional, no máximo. Se for municipal, não tem regional. Por isso que é difícil para o professor saber. Você que vai indicar, ó, professor, escola municipal, é secretaria, é secretária, é direto com o diretor, manda para cá, para lá. Esses dados, tá? E, obviamente, o e-mail, né, pessoal? Não tem como mandar se eu não sei o e-mail. Então, muitos alunos querem que mande o ofício, não sabem nem falar escola, cidade, para onde vai, tá bom? Imagine você, se você é o setor aqui, né, responsável por mandar o ofício, você vai pedir isso? Oh, vou mandar o ofício. Mas eu preciso do e-mail, preciso do nome, preciso saber quem que é a pessoa, preciso saber quem que é o setor, tá, a cidade, esses dados, simples assim. E aí, de novo, cada lugar tem as suas normas. Tem aluno que está querendo a norma geral. Ah, o que eu tenho que fazer? Não tem, pessoal. Por isso que você tem que ir à escola e conversar, tá bom? Então, aí eu, que sou orientador, vou mandar esse ofício, mas de novo, só vou mandar se você me passar todos os dados, tá bom? E não fica decorando esses dados aqui não, eu já percebi que muitos alunos estão pegando só isso que eu estou colocando, é exemplificativo, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando, cada lugar é de um jeito, ok? Tá? Esse caso aqui eu estou pensando nas escolas estaduais, eu não vou conseguir pensar em todas ao mesmo tempo, né? Coloquei, ó, secretaria, né, ou superintendência de educação regional, no caso das estaduais, tá? Se for municipal é de um jeito, se for particular é de outra, se for Instituto Federal é de outra, tá bom? Até coloquei aqui, ó, cada escola, cada diretoria trabalha de um jeito. É você que vai falar isso, é você que vai descobrir, tá bom? Quando a escola não tem convênio, tem alunos, né? Vou colocar no genérico aqui, pode ser homem ou mulher, que está perguntando ainda na sexta aula se pode fazer onde não tem convênio. Não, pessoal, já falamos várias e várias vezes. Não, tá? Você tem que fazer o convênio. Se não tem convênio, vai em outra escola, coloquei lá no roteiro. Esse é o último caso. Estou no interiorzinho bem pequeno, só tem essa escola e não tem como. Aí, de novo, cada caso será analisado separado, tá bom? Aí você tem que mostrar que tentou, entrei em contato, tem um e-mail aqui, tá? Tem aqui o zap que eu mandei, mandei aqui, pedi aqueles documentos, eles não mandam, tá bom? E eu não tenho outra opção, pessoal, aqui perto não tem mais nada, entendeu? Aí sim, nesse caso, tá? E aí, de qualquer forma, ainda tem que mandar essa documentação aqui, ó. Você não vai fazer o convênio, por exemplo, né, o SAG, mas aí tem essa documentação que você vai mandar aqui, ó. Tá lá no roteiro. Vou colocar o roteiro nessa aula. Tá aqui, ó. As mesmas coisas que a gente faz, tá certo? No SAG, no convênio, tá aqui. Só que é tudo físico. Aí você vai preencher isso aqui tudo, pegar as assinaturas, tá bom? Termo de compromisso, termo de realização, relatório, tudo. Até mais chato um pouco, se brincar, tá bom? Mas essa opção, de novo, nem estou falando muito dela porque ela tem que ser exceção. Na maioria dos casos, quem está no Tocantins tem chance de fazer nas estaduais, tá bom? Quem está fora já resolveu, teve pessoal do Goiás que resolveu. Acabei de mostrar um do Maranhão que resolveu. Então, se o aluno souber conversar, vai resolver, pessoal, tá bom? Lembrando que pode dar problema se a escola não tem convênio, tá? Na integralização, que eu falei. Esses casos que eu vou analisar, se eu achar que é justo, vou te dar nota, você pode passar na disciplina, só que lá na frente, outro setor, sempre essa é a palavra-chave, pessoal. Tá? Outro setor, Prograde, tá? O pessoal que analisa lá o seu currículo, integralização do currículo, pode dar problema lá da formatura. Aí não adianta falar que o professor Paulo não falou. Isso está tudo bem documentado, tem vários vídeos que eu estou falando isso várias e várias e várias vezes, tá bom? Por exemplo, as escolas estaduais, você não tem chance disso, porque elas já têm, né, convênio aqui, um convênio geral da SEDUC. Então, não tem como falar, eu fiz na escola estadual e não assinei convênio, não preenchi site, tem que fazer, tá bom? Só exemplo, tá, pessoal? E aí, continuando aqui, aproveitar, deixa eu mostrar aqui, ó, mais para frente eu vou falar, mas eu quero mostrar agora aqui. Junto aqui eu mostrei os formulários, tem lá no manual também esse canal do YouTube aqui, ó, que tem vários vídeos ensinando você a mexer no site, outras dúvidas que muitos alunos estão perguntando. É obrigatório? É obrigatório. Então tá ensinando tudinho aqui. Inclusive a parte, né, como você cadastra supervisor, eu gravei com a Maria, uma colega nossa de aula, aluna, coloquei lá para vocês na aula 5. Então tem muitas dicas aqui, tá bom? Voltando aqui, de novo, convênio é obrigatório e SAG é obrigatório, ok? Então, já acabei de falar do site, está aqui. Então, tem os vídeos, acabei de mostrar.
Você pode falar com os colegas que já fizeram. Só como exemplo, vou usar aqui, porque eu fiz junto, a Maria já fez. Então, vê lá, Maria, vê aí pra mim, como é que você fez isso, isso, isso. Paga o lanche pra Maria, sei lá, dá um jeito, dá um café, entendeu? Faz o Pix, não sei, dá o seu jeito, pessoal, ok? O tutor está mais perto de você, do Polo, ou o Japson, que é o tutor online, e eu, que sou orientador, podemos ajudar. Mas lembrando que a interface do programa é diferente. E lá no começo eu falei, isso é obrigação sua, tá? E não adianta ficar bravo com o tutor, pessoal, se não der conta, com o professor, porque isso não é norma minha. Eu falei nas primeiras aulas, se eu pudesse, eu tiraria isso, mas não posso. É norma da UFT. Todo e qualquer aluno de todo e qualquer curso tem que fazer isso. Então, vocês não são diferentes. Se os outros conseguem, vocês também conseguem. Eu sei que é chato dar erro aqui, ó, parte de erro, já apareceu alguns erros. Eu fui atrás, tentei ajudar, mandei para o setor, resolveram, tá? Tem coisa que é demorada, tem coisa que é rápida. Assim como tudo na vida, e qualquer outro órgão é assim também. Aí o setor inicialmente tinha falado que era central, mas não estão respondendo. Eu expliquei, norma interna da UFT, não vou entrar em mérito disso, não vou discutir isso, mas tem esse e-mail que vocês podem mandar. Assim que me passarem outros contatos, né? Se resolver, ó, tem esse contato aqui, mais rápido, eu passo para vocês, tá? De novo, não sou eu que defino isso, ok? E lembrando que o supervisor, o diretor, né, lá da escola onde você está, também tem que entrar, tem que assinar, então você tem que estar apto a ajudá-lo. Você é o estagiário e fala, professor, vou te ajudar, senta aqui, só faz isso, 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 clica ali, faz isso, agora assina aqui, você vai ajudar, tá bom? Por isso que você tem que estudar isso, tá, pessoal? Continuando aqui. Resumo, né? Então, o que eu falei? Então, você vai à escola, sempre começa aqui na escola, pessoal, conversar, primeira coisa, tá bom? Aí tem duas opções, ou tem convênio, ou não tem o convênio. Tá? Se tem o convênio, aí você vai conversar, pedir os dados para fazer o ofício. Geralmente é um ofício aqui, tá? Tem caso aí que nem precisa, igual eu falei, estou colocando um caso genérico aqui, né? Exemplificativo. Aí você passa os dados, tá? Após o ofício, ó, você tem que levar os dados, claro, você que vai pegar esses dados, acabei de falar. Aí o setor responsável de estágio ou a superintendência vai te liberar. Você estando liberado, tá? Aí você vai preencher o estágio. Você, o supervisor, todo mundo, eu, tá bom? O professor Arley, como coordenador, todo mundo tem que assinar. As assinaturas são muito importantes aqui, ó. Assinaturas. Aí fecha quando está assinado. Todo mundo assinou, o seu termo de compromisso está assinado, o plano está preenchido e todo mundo assinou, aí que você começa início de fato do estágio. A gente ainda não chegou. Tá? A gente está começando isso aqui, ó. Estipulei data para isso agora. Tá bom? E aí vem o estágio. Você vai assistir a aula, começa lendo o PPP do curso, né? Observar a aula, tá? Que é o estágio em si, pessoal. Observar, relatar, né? Que é fazer as fichas, planejar com o professor. Tá? Basicamente é isso aqui. Projeto de intervenção pedagógica. E mandar os documentos lá, que eu já falei para vocês, né? Mandar lá no ato, ok? Então a gente está tentando começar aqui, ó. Eu estipulei a data, já adiantando dia 20/4, mais ou menos, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, 21, 22, é para todo mundo estar nesse ponto aqui. Se você até dia 20, pessoal, não começou a mexer com convênio, com SAG, você está muito atrasado, é porque não está assistindo. Só lembrando que foi na aula 3 que nós começamos isso. Então tem 4 aulas já, terceira aula, quarta, quinta, essa é a sexta aula, tá bom? Já dá aí quase um mês, se não der um mês é praticamente quase, tá? Resumindo de tudo é isso. Então, vamos falar sobre o início do estágio, pessoal. Supondo aí os alunos que já correram atrás, já está aí nas tratativas, já começou, a escola já mandou documento, já está dentro da escola, tá bom? Então, convênio e estágio ainda não é o estágio, é burocracia. Até coloquei aqui, ó. Não depende do professor Paulo, outros setores, tá bom? Às vezes o aluno fica chateado, mas professor, também estou chateado também. Se eu tivesse controle, resolvia tudo, mas não tem. Se eu pudesse falar, não use, não precisa, só traz o documento assinado, para mim tá ótimo, mas não posso, tá? De novo, regra da UFT, tá bom? Todo e qualquer curso tem que fazer isso, pessoal, tá? Então não adianta chorar, não adianta reclamar, tem que ir atrás e tentar resolver. E é qualquer curso. E além disso tudo, é uma lei que obriga a UFT a fazer isso. Não é porque a UFT quer, é uma lei federal. Lá no manual do estágio eu falei isso, tá bom? Então, ó, agora vem a parte importante desse slide aqui. Vou até apagar aqui, ó, para ficar bem claro. Então, pessoal, todo e qualquer aluno dessa disciplina, até dia 20, tem que estar começando a fazer as coisas, tá? Vou começar a cobrar. Vou dar mais ali uma semana ou duas para começar a cobrar relatório inicial, leitura do PPP, e aí vou colocando. Depois as fichas, tá? Porque se você não fez isso até agora, tá muito atrasado. Acelera, tá bom? Porque senão você não vai cumprir. Lembrando que nós terminamos dia 19, prazo final do 6, tá? Ficará um mês e pouquinho aí, um mês e meio praticamente, se você tá tudo certinho. Quem não fez, se tiver faltando poucas semanas, não vai conseguir, tá bom, pessoal? Então,
De novo, após o dia 20, começa a correr o prazo. E só lembrando, se o aluno chegar lá, por exemplo, no mês de maio, professor, convênio, não vou responder mais sobre convênio, tá, pessoal? Já deixei aqui nesse slide, nesse vídeo, todos os responsáveis, setores, e aí vocês vão resolver com eles. Até dia 22, dia 23, todos disponíveis para tentar ajudar. Depois disso, não vou mexer mais com pergunta do SAGE, tá, de convênio, ok? Aí tem os tutores, tem os colegas, até porque eu tenho que concentrar nessa outra parte, ler relatório, começar a avaliar aluno, ver ficha, tá bom? Perguntas rápidas e respostas, só para a gente finalizar aqui o vídeo, porque são muitas perguntas que estão chegando e geralmente as mesmas perguntas. Onde posso estagiar? Já está bem falado também, ensino fundamental, segunda fase, na série normal, né, no seriado. E se for EJA, que geralmente é à noite, jovens adultos, pode ser ensino fundamental, qualquer ciclo. Não precisa ser só segunda fase, qualquer ciclo. Tá bom? Então tem essas opções. Escolas públicas, municipais, estaduais, institutos federais, escolas particulares, tá? Então, uma gama muito grande aí. Posso estagiar sem convênio? Não, tem aluno perguntando isso ainda, pessoal, sexta aula. Estou em tal lugar, posso fazer... Não tem convênio, o que eu faço? A mesma coisa, pessoal, mesma regra. Não é porque você está em outro lugar que vai mudar a regra. Como eu mostrei, tem aluno no Maranhão que já conseguiu, aluno no Goiás que já conseguiu, porque foram atrás. Então, se você está em um lugar e não conseguiu, tá? Aí, de novo, tem que justificar. Eu fui, mandei e-mail, para ficar bem claro, pessoal. Tá aqui o zap, é que realmente não deu, pessoal, mas eu tentei. Tentei 2, 3, 4 semanas, não conseguiu desistir. Aí, beleza, a gente vai ver o que a gente faz. Mas exceção, da exceção, da exceção. 3 exceções para ficar muito claro. Ah, professor, não consegui. Falei, tá bom, me mostra. Não, não tenho nada. Então, não vai ser aceito, tá bom, pessoal? De novo, regra geral, convênio e SAGE. Ok? É obrigatório SAGE? De novo, eu falei várias vezes sim. De novo, regra do UFT, não é regra minha, tá bom? Dúvidas no site, tá aqui, enviar para o setor responsável. O setor, por enquanto, é isso aqui, eu vou colocar maiúsculo, mas todo minúsculo, tá? Estágios, pode mandar para cá, ó, estágios, @ UFT, tudo minúsculo, tô colocando maiúsculo para ficar melhor, edu.br, tá bom? Data final, 19/6, aqui já fechou, tá, pessoal? Se você chegar aqui e não tiver feito, fecha o prazo, é tudo automático. Fecha o sistema e vou dar a nota para o aluno, tá bom? A nota é em relação ao que? SAGE, convênio, não vale nota, porque isso falei agora. É burocracia, não é sou eu que estou colocando. Que vale nota? Os relatórios, você vai mandar um relatório inicial logo no começo. Aí lá no final, outro final, tá bom? Fichas de observação das aulas, os planos de aulas, o PIP, tá? Isso que vale nota. Todas enviado no APA. Por isso que a partir do dia 20, mais ou menos, eu estou concentrado nisso daqui. Tem aluno que já está lá na frente, tá bom? Então, se você não estiver junto, infelizmente não tem como eu resolver tudo ao mesmo tempo, pessoal. Tem que concentrar em algumas coisas aqui, ok? Esse mês todinho mandando ofício, tentando resolver essas coisas, tudo aí que eu posso. Depois eu vou deixar para cada setor, só lembrando mais uma vez que eu estava tentando ajudar a agilizar. Não é obrigação minha isso daí, tá bom? Por fim, ofícios e cartas, toda vez que precisar, falei, repetindo, tem que mandar todos os dados. Nome, e-mail, setor do responsável, telefone. E esses exemplos aqui, pessoal, né, esses dados aqui são exemplificativos. Mostrei um ofício. Se você não sabe quais são os dados de um ofício, você vai ver lá. Tá? O mínimo, o nome da pessoa, o cargo que ela ocupa, o e-mail dela. Tá? Tem que pensar um pouquinho. Muita gente não está pensando. Normas administrativas da instituição. Como eu falei, o FT tem suas normas, a gente tem que seguir. De novo, SAGE, convênio. A superintendência tem umas que pede uma coisa, tem outras que pede outras. Escolas municipais, mesma coisa. Secretaria pede, manda para lá, manda para cá. Secretaria Municipal de Palmas é diferente do interior. Tá? Cada uma tem suas normas. E você que está lá na ponta que vai falar. Escolas particulares é de um jeito, institutos federais é de outro. Por isso que não tem resposta padrão. Pessoal, tem que fazer o quê? Não tem. Cada caso vai ser de um jeito. Ok? SAGE, supervisor, que é o professor que vai assinar os seus relatórios, que você vai assistir a aula, e o representante da escola, que geralmente é o diretor. Eu e a Maria, mais uma vez, cadastramos, tem lá. Então você deve ajudar, porque eles não têm obrigação, pessoal. Infelizmente o UFT criou esse sistema e a pessoa tem que entrar, assinar, fazer relatório, você tem que ajudar, senão eles não vão fazer. Lembrando, finalmente, para finalizar, que o estágio é seu, você está na fase de aprender, é normal ter dor de cabeça, é para isso mesmo. E o maior interessado é você. Se você jogar isso para cima da escola, do supervisor, do tutor, não vai conseguir terminar. Até porque a nota é sua, tá, pessoal? É isso. Espero que tenha ficado claro. Se atentem às datas. Mais uma vez, dia 20/4, tenha corrido atrás de tudo relacionado a convênio, SAGE, tá? Não é que tem que estar pronto, pessoal, mas pelo menos é encaminhado.
tá bom? Data final para resolver tudo, 19/6, tá? É isso, abraço a todos e até a próxima aula.